Te agradecemos por tudo. Muito obrigado por ter sido tão bom com nossas vidas. Muito obrigado, muito obrigado. Só temos a Te agradecer, porque o ar que respiramos vem de Ti. Tudo vem de Ti. Muito obrigado por ter sido tão bom em nossas vidas, Pai. Vamos adorar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Eu celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. E toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. E toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. E toda a terra celebra a Ti
com cânticos de júbilo, pois tu és, só tu és o Deus Criador, e toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei, ao nosso Rei Jesus, e o louvor ao Rei, ao único que é digno, Jesus, a honra, a glória e a força, somente a ti, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao nosso Rei Jesus, Jesus. Amém. Aleluias. Oh, consagramos o nosso louvor a ti, Deus. Tudo que tem, tudo que somos, rendemos a seus pés, Pai, porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém. Aleluias. Rei dos Reis, te entregamos todo o nosso louvor. Aleluias. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui aleluia, o amor. Aleluia. Graça e paz. Bom dia, povo de Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, queridos, abençoados do Senhor, alegremos-nos nele. Que domingo lindo, que domingo abençoado, a temperatura linda. Deus, Criador dos céus e da terra, nos deu o direito de viver mais um dia, né? Todo dia que eu acordo, eu coloco meus pés no chão e falo aqui, obrigado pelo fôlego de vida, né? E aí eu respiro, aí digo, obrigado, Senhor, porque nós estamos com vida. E se nós estamos com vida, porque Deus, mais uma vez, Ele ainda tem alguma coisa a completar, se completar através de você. Bem-vindos todos aí no seu lar. Obrigado por estar nos recebendo na sua casa agora. Quero cumprimentá-los todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindo todos aí. Eu quero já agradecer a Deus pela presença de alguns amigos que estão agora nos assistindo. O nosso mano pastor Luiz Carlos, pastor da igreja do Nazareno em Macaé. Nossa querida também, irmã Oreni, também da igreja do Nazareno, ali de, me parece, Aquários, Barra de São João. E nós queremos agradecer a presença de todos vocês, né? A Nete, a mãe do Tiago, enfim, muitas outras pessoas assistindo. Eliel, amigo nosso também, está nos assistindo, parece, não sei, mas acho que é pela primeira vez. Deus possa abençoá-los. Estamos aqui nesse domingo, esse domingo abençoado, 24 de maio do ano 2020, nesse momento, nessa live em Cristo, para ensinar a palavra do Senhor. Estamos aqui sempre aos domingos, 10 da manhã, às 19 horas, culto de celebração, e às quintas-feiras, o culto de ensinamento da palavra de Deus. Muito bem-vindo, família Geração Profética, hein? Como é bom tê-las conosco, você que está na sua casa aí com a tua família, quem sabe tomando esse cafezinho abençoado. Nós estamos aqui com a nossa equipe da live para ministrar a palavra de Deus, para chegar até a sua casa, para chegar até o teu lar. Muito bem-vindos, então. Nós queremos aqui sempre, não podemos deixar de lembrar dos nossos amigos que encontram-se internados, mas que Deus está trabalhando. O nosso querido amigo Guilherme, nosso concunhado, encontra-se ainda internado ali em Nova Iguaçu, mas graças a Deus respondendo bem os medicamentos. Temos a mãe da Débora, a dona Francisca Geralda, que está ainda internada ali. Carlos Chagas está entubada, mas também Deus está trabalhando. Mas também temos, graças a Deus, muitos nomes de pessoas que já tiveram altas, graças a Deus por isso, né? Pessoas que já estão em casa. Então, oi? Dona Glória Maria, Maria Aldonora, também já estão, graças a Deus, fora de perigo. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, mas ciente de que todas as coisas estão sobre as suas mãos. Ele é soberano e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós queremos orar nesse momento. Queremos pedir ao Senhor que complete aquilo que Ele começou. E eu peço a você, meu irmão, minha irmã, amigo, minha amiga,
povo evangélico, povo de Deus, povo que foi escolhido pelo Senhor, a se unirem agora no seu lar, e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor, pela noite que nos deste, obrigado pelo ar que estamos respirando, obrigado pelo maná que já derramaste na nossa mesa, no nosso café da manhã. E obrigado porque estamos aqui na tua casa, realizando este culto através dessa ferramenta que o Senhor nos deu, para levar a tua palavra até os lares, do qual não pode vir para a igreja porque ela se encontra de porta fechada. Nós pedimos agora que o Senhor entre nessa casa, que o Senhor entre nessa família, que o teu poder se manifeste neste lar agora. Arranca tudo que não provém agora, todo espírito de tristeza, de depressão, todo principado e potestade, e que a tua paz possa se manifestar neste lar. Nós queremos agora orar pelo Guilherme. Meu Deus, em nome de Jesus, continua trabalhando na vida do teu filho. Senhor, repreenda essa doença, repreenda essa enfermidade, que tudo isso possa servir também para que ele possa entender que tu és o Senhor, tu és o nosso dono, que nós somos seus, e que ele possa também te reconhecer como único e suficiente Salvador. Nós oramos pela mãe da Débora agora, a dona Francisca Geralda. Meu Deus, entra naquele hospital. Ontem ela mandou um áudio para mim, das informações do médico, continua no mesmo estado, continua ainda necessitando das nossas orações, o estado dela ainda é grave, mas nós estamos aqui orando por um Deus Todo-Poderoso, um Deus que fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o aleijado andar, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos nesse Deus que nós estamos orando por. Se nós não crêssemos nele, não estaríamos aqui falando dele. Então entra com providência nos hospitais, naqueles que nós não conhecemos, naqueles que estão entubados, naqueles que estão com vírus que foi positivo. Trabalha a vida da Adriana, minha cunhada. Entra nesse lar agora. Vai na Juju, vai no Lucas, vai na Maria Júlia. Entra com providência, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, e abençoa este dia. Nós oramos. Antes de tudo, queremos te agradecer pelas vidas que já tiveram alta, pelas vidas que o Senhor já ouviu, respondeu às nossas orações. Nós oramos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, amados do Senhor, nós vamos começar hoje. Mas nós estamos na nossa EBD, desculpe, e nós vamos começar hoje a falar sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. E nós gostaríamos de, antes de tudo, informar os amados irmãos, você que nos assiste, logicamente existem pastores aí nos assistindo, que a ministração que nós vamos dar aqui a partir de hoje, porque vai ser alguns domingos, se Deus assim o quiser, é sempre na direção do entendimento do que o pastor da geração profética entende. Desculpa a redundância. Então qualquer pastor ou líder que porventura tiver alguma discordância daquilo que nós vamos falar, eu só não gostaria assim de que tivesse alguma pergunta a respeito, tendo em vista que a nossa EBD, logicamente, para todo mundo que está nos assistindo, que é um prazer, uma honra tê-los, mas que é o entendimento que nós temos para alimentar o povo da geração profética. Tá bom, querido? Obrigado aí. E nessa manhã nós tivemos aqui 4 domingos excelentes, Deus trabalhou, falamos sobre cristologia. Na verdade, toda a Bíblia fala de Cristo, né? Cristo é, desde antes da fundação do mundo, a sua existência. Então, se nós formos falar de cristologia, que é o estudo de Cristo, nós não vamos ter um final. E até a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ela também, logicamente, também é cristologia, né? Mas como a disciplina, elas são separadas,
nós vamos falar nessa manhã sobre a soteriologia. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Nós estivemos falando, para você que está nos assistindo pela primeira vez, estivemos aqui ministrando 4 domingos, parte 1, 2, 3 e 4. Iniciamos sobre o nascimento de Cristo, depois falamos sobre a cruz de Cristo e depois o derramamento do seu sangue, por que o derramamento do sangue através da sua morte na cruz. Depois falamos da sua ressurreição. E aí o plano de salvação, através de todo o planejamento do qual Deus já tinha antes da fundação do mundo para te alcançar, para me alcançar, né? Ele já se manifestou através de todos esses fatos que eu narrei para você agora: do seu nascimento, da morte na cruz e do derramamento de sangue na sua morte na cruz e da sua ressurreição. Mas agora eu quero nesta manhã mostrar para você, para mim, para nós, para todos que estão nos assistindo agora, que nós precisamos agora fazer a nossa parte. Nós vamos chegar ao ponto aqui desse estudo onde nós vamos falar sobre a graça de Deus, o favor imerecido. Mas quando Ele cumpre todo o planejamento do Deus Pai, ali o plano de salvação ele é completo, ele se completa. Mas eu preciso agora de fazer a minha parte, né? Para que realmente esse plano de salvação possa se manifestar na minha vida e eu ser alcançado por todo aquele plano, aquele projeto, aquele planejamento do que o Deus Pai já tinha antes da fundação do mundo, para que a salvação chegasse até nós. Então você já entendeu tudo das aulas que nós demos no passado, nos 4 domingos anteriores, e eu quero falar sobre arrependimento. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 36 e versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou dar mais um tempinho para você que está na sua casa. Atos capítulo 2, versículo 36 e o versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Senhor nosso dono e Cristo nosso Salvador. O versículo 37 fala das primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? O versículo agora 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluias. Agora vamos no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30. Capítulo 17, versículo 30 do mesmo livro, diz assim a palavra do Senhor: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Senhor meu Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Fala conosco, usa-nos nesta manhã pelo teu Espírito Santo, para que possamos ministrar
ensinamento da tua palavra, e que este ensinamento venha a ser o nosso alimento, e que possamos crescer cada vez mais no conhecimento da tua palavra, porque conhecimento também é poder. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Então, queridos, eu quero falar nesta manhã sobre arrependimento. O plano de salvação se completa em tudo aquilo que Deus realizou através do seu Filho Jesus. Seu nascimento, a sua morte, seu sangue derramado, sua ressurreição. Mas agora nós precisamos de fazer a nossa parte, né? Sempre a nossa parte. Eu me lembro sobre a ressurreição de Lázaro, aquelas irmãs apavoradas, tristes, porque o irmão havia morrido, e quando Jesus chega, a única coisa que estava impedindo o milagre era a pedra. Quer dizer, nada é impossível para Deus, mas na verdade nós precisamos de contribuir quando nós temos que fazer a nossa parte. Então, plano de salvação, quando a pedra foi tirada, que cabia o homem fazer isso, Deus ressuscitou Lázaro. Então, o plano de salvação se concretiza no nascimento, no seu sofrimento, no seu sacrifício, na morte, derramamento de sangue, e mais ainda na sua ressurreição. Agora, eu preciso agora fazer a minha parte. E qual é a primeira coisa que a Bíblia, nos versículos que nós lemos agora, versículos chaves da leitura para esta aula, esta EBD, primeiro ponto aqui é arrependimento. E eu gostaria de trazer algo muito mais profundo sobre esta palavra do que você já aprendeu em todo momento de cristianismo na sua vida, de crente na tua vida. Porque as coisas são muito mais além do que nós imaginamos, né? E aí, eu quero nesta manhã entrar aí na sua casa e trazer essa palavra, e eu tenho certeza absoluta que ela vai ser de grande proveito para o crescimento seu espiritual. Você que já é evangélica, você que graças a Deus está no caminho do Senhor, mas eu gostaria que você pegasse muito essa palavra nessa manhã. Eu gostaria que você recebesse esse ensinamento da palavra, porque o povo precisa de ensinamento. Tudo que Deus está permitindo é justamente para que nós possamos nos alimentar novamente do seu ensinamento, da tua palavra. Lá Oséias já falou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Então não basta apenas saber do plano de salvação, do que o Senhor Jesus realizou por nós. Nós precisamos agora, para obtermos a salvação, aprender alguns princípios dos quais eu quero falar contigo nessa manhã. E a primeira coisa é arrependimento. O arrependimento, ele não pode ser o último, mas ele é o primeiro passo que tomamos para recebermos a salvação que Deus nos oferece no Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que, após entender o sacrifício de Cristo, é justamente eu fazer a minha parte. E qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para que eu possa então obter a salvação? Eu preciso de me arrepender, porque esse é o primeiro passo. Primeiro passo para eu então ter a minha salvação. Logicamente, a gente entende que é reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas você está entendendo o que eu estou falando? Porque para tu reconhecer Jesus Cristo como Salvador, você já está em um ato de arrependimento, e esse é o primeiro passo. E a Bíblia diz aqui em Atos 2, 36, 38, que Deus fez deste Jesus
o que vocês crucificaram, tanto o Senhor como Cristo. Então, o Cristo que eles crucificaram, quando eles pensavam que estava acabando com ele, aí que eu quero que você entenda, a Bíblia diz que eles os fizeram também. Olha que coisa linda. Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, diz aqui, tanto o Senhor como Cristo. E aí, quando eles pensavam que ele estava acabando com Cristo, matando Cristo, terminando com ele, muito pelo contrário, eles estavam acabando agora, então, de mostrar que na verdade ele era Deus. Deus fez desse Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto o Senhor como Cristo, ou seja, tanto o Senhor, o nosso dono, porque a palavra Senhor doulos, ele é o nosso dono, e Jesus, o Salvador. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Me arrepender. E aí, o que é o arrependimento? Que nós muitas das vezes temos um conceito totalmente errado desta palavra. O que é o arrependimento? Primeiro ponto, eu quero dizer o que o arrependimento não é. O arrependimento, ele não é um mero sentimento de culpa. Primeiro ponto. Eu preciso que você entenda esse primeiro ponto. O que o arrependimento não é. O arrependimento, ele não é um mero sentimento de culpa. O sentimento de culpa com relação ao nosso pecado, ele vem antes do arrependimento. Então, esse sentimento de culpa, ele vem em relação ao meu pecado, ele tem que vir antes do arrependimento, que é aquele momento que você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, você está dizendo, eu sou um pecador, e eu careço de ti, Senhor, do qual o Senhor foi feito agora Senhor e Jesus da minha vida. Então, primeiro ponto para você entender, arrependimento não é um mero sentimento de culpa. O sentimento de culpa com relação ao nosso pecado, ele vem antes do arrependimento. Porém, não é o arrependimento em si. Ninguém se arrepende a menos que tenha primeiramente se sentido culpado com relação ao seu pecado, ao seu passado. Porém, queridos, nem todos que se sentem culpados, eles se arrependem de fato. Então, você precisa de entender isso, que arrependimento não é um mero sentimento de culpa. Pois bem, Tiago capítulo 24, no versículo 20, Tiago não, Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: e tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te e em tendo oportunidade te chamarei. Então, Paulo aqui, ele discorria nesse versículo que nós lemos aqui sobre a retidão. Ele estava falando sobre a retidão, sobre o autocontrole e sobre o julgamento vindouro, aqui no versículo que nós lemos. E aí diz a palavra que Félix, naquele momento, ele temeu. Quando ele teme, ele disse o seguinte: tudo é suficiente para agora. Então, parece que naquele momento Paulo quase consegue persuadir a Félix receber Jesus como Salvador, ou seja, ou entender aquilo que Paulo estava explicando. Mas o que diz a palavra, querido, que aquilo ali não foi suficiente para mudar a vida de Félix. Ou seja, naquele momento, Félix, ele sentiu-se até culpado, porém, ele não se arrependeu. Então, sentir-se culpado não tem nada a ver com arrependimento.
esse sentimento de culpa pelos pecados, ele vem antes do arrependimento. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda nesta manhã. Eu preciso que você entenda nesta manhã. A segunda coisa é o que o arrependimento não é. Primeiro ponto que nós estamos ministrando aqui no ensinamento dessa palavra. Não é uma mera tristeza pelo seu pecado. Não, querido. Então eu estou te dando um alimento que provavelmente você já recebeu aqui ou na sua igreja como crente há tantos anos, mas eu tenho certeza que nesta manhã você vai sair daqui entendendo com mais profundidade sobre arrependimento. Então, o que o arrependimento não é? Ele não é um mero sentimento de culpa. Porque Félix também, quando Paulo estava ministrando a palavra, discorria Paulo sobre, então, diz a palavra aqui, Félix se sensibilizou, ele sentiu um momento de culpa nele, mas ele não se arrependeu, ele continuou seguindo os seus princípios, dos quais ele seguia. Então é totalmente diferente, queridos. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador, eu me entristeço pelo meu pecado. Amém. Amém. Mas se você ainda não se arrependeu, hoje você precisa de entender isso. Porque uma coisa é se entristecer pelo pecado. Félix também se entristeceu. Faltou pouco que a palavra de Paulo persuadiu Félix. Mas ele sentiu tristeza pelo pecado, mas ele não se arrependeu. Então, o segundo ponto aqui dessa soteriologia, que fala, a soteriologia é a doutrina da salvação. É que arrependimento não é uma mera tristeza pelo pecado. Por quê, pastor? Porque algumas pessoas ficam muito tristes, sim, irmãos, por causa das consequências de seus pecados. As pessoas se entristecem. Félix também se entristeceu quando Paulo começa então a discorrer através do ensinamento da palavra. Ele também se entristeceu, né? Então, por causa das consequências do nosso pecado, ou pelo fato de terem sido pegas. Presta atenção, queridos, muitas pessoas ficam tristes, não pelo que tem feito de errado, mas sabe para quê? Porque pela penalidade que recebe ao serem pegas no ato do seu pecado. Não é por causa do vou me arrepender, é por causa da penalidade. Por exemplo, o camarada está lá roubando, né? Aí ele está lá roubando. Aí quando ele é pego, ele vai ter uma penalidade. Aí quantas vezes você escuta ele falar lá, ele se entristeceu, ele se arrependeu, mas apenas por causa da penalidade daquele fato, do qual ele praticou. Mas não houve um arrependimento que joga ele para a rua de novo. Se ele não se arrependeu, se ele não se transformou, meu irmão, ele vai fazer a mesma coisa. Tendo em vista que nós vimos aí recentemente, mandaram os presos ir para a rua, botando a gente dentro de casa, os presos para a rua. Tudo bem. Em uma semana que o camarada deu um laudo lá, que estava com suspeita do coronavírus, ele já praticou um assalto e já matou uma pessoa. Então, veja só, querido, tristeza é uma coisa, arrependimento é outra. Mas por que a gente fica triste? Por causa da penalidade que aquele pecado está nos causando, e vai nos causar lá na frente. Mas não houve arrependimento. E 2 Coríntios 7, no versículo 10, 2 Coríntios 7, vamos lá na palavra, é o ensinamento da palavra, temos que discorrer pela Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, vamos aqui, eu já tenho até o versículo aqui, mas eu quero acompanhar com você na Bíblia Sagrada. 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 10, diz a palavra do Senhor: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte.
Agora, uma tristeza que nos leva à salvação, aí é uma coisa. Mas a tristeza do mundo, essa tristeza que apenas você se entristece por causa da penalidade do qual você vai receber, aí o que a Bíblia fala aqui, querido, lá no finalzinho do versículo, do mundo opera a morte também física, mas aqui se refere melhor à morte espiritual. Então nós aprendemos já que o arrependimento não é um mero sentimento de culpa, e que o arrependimento também não é uma mera tristeza pelo seu pecado, né? E o terceiro ponto é: o arrependimento não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas, né? Também não é, irmãos. Nós se enganamos com tudo isso aí. Quando nós vamos lá no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, estou bem pausadamente, porque estou ensinando a palavra de Deus. Eu tenho a tendência de ser pregador, e aí quando a gente está ensinando, a gente parece que volta lá para a pregação. Mas como eu estou ministrando a palavra de Deus, nós vamos mais pausadamente. Então, o profeta Isaías, no capítulo, vamos ver aqui, 64, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Então, querido, presta atenção. A terceira coisa que o arrependimento não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas. Porque as pessoas imaginam, e quando nós olhamos para alguém que está fazendo uma obra filantrópica, isso é importantíssimo, é essencial, e temos que fazer mesmo. Mas nós não podemos ver esse ato como ato de arrependimento. Não é. Até porque você ser uma pessoa boa é um direito seu, irmãos. Nós estamos, o mundo está tão ruim, as pessoas estão tão mal, de uma forma tão agressiva, né? Que quando a gente faz a bondade, as pessoas pensam até que nós somos um Deus. Quando na verdade, você ser bom não te acrescenta nada, porque nós fomos criados por Deus para sermos bons mesmo. A Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus, sabe? Então, o problema é que muitas pessoas tiram a bondade como uma virtude. A coisa está tão ruim, irmãos, a coisa está tão ruim, o ser humano está tão ruim no seu amor, na sua generosidade, sabe? Que quando nós fazemos uma bondade, parece que aquela pessoa é exaltada, né? E a bondade, ela é importantíssima. Eu tenho visto aí nesse momento em que o país está passando tudo, quantas pessoas estão sim colaborando, aqueles que têm o dinheiro, que pode fazer, eles estão fazendo, mas não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas. Muitas pessoas tentam com as suas próprias forças se tornarem-se pessoas melhores e mudarem os seus estilos de vida. Tudo é importante, irmãos. Agora, todo esforço próprio traz comigo uma raiz de autojustiça. Muitas das vezes eu faço alguma coisa, e como nós ainda temos uma raiz pecaminosa, entra lá no meu coração algo que me leva a ter uma raiz de autojustiça. A verdade é essa, que é algo que não reconhece a necessidade de arrependimento pelo pecado. Não, eu sou eu sou justo, eu pratico a justiça, e aí ele nunca vai entender que ele necessita e ele precisa de arrependimento. Quantas e quantas são as pessoas, queridos, que estão no meio evangélico, que faz a obra social. Desculpe aí, irmãos, mas é verdade, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Que eu não seja essa pessoa, que você não seja essa pessoa. Mas quantos são que estão fazendo, sim, praticando
as boas obras, graças a Deus que temos que praticar. Só que você não pode pensar que tudo isso, que essa justiça, nós estamos a raiz dentro de nós de autojustiça, que isso aí seja um ato de arrependimento, que não é. Que não é. E que Deus te fez para ser bom mesmo. Amém, queridos? Estamos aprendendo até aqui a palavra. E a outra coisa é que, olha o que Isaías disse. Isaías diz que todos nós somos como imundo. Irmãos, olha aqui, irmãos. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, eu não posso entender que eu tenho arrependimento, que eu me arrependi por aquilo que eu faço, como um ato de justiça. Não, porque Isaías diz que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiça, não é injustiça não, irmão, justiça, sabe, fala aqui, toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Então, arrependimento também não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas. A quarta coisa que eu quero me prender nesta manhã, sobre esse estudo, é que arrependimento também não é adquirir religiosidade. Sabe, irmãos? Esse que é o grande problema e a facilidade, ô Mateus, que as pessoas têm até no meio de liderança de enganar as pessoas. Por quê? Porque nós olhamos para certas pessoas e vimos aquela pessoa ali, ela tem uma religiosidade, aquela pessoa ali tem uma santidade, sabe? E nós esquecemos que ela pode estar se escondendo atrás disso tudo, mas que a ela ainda não se arrependeu. E aí nós, com muita facilidade, muitas das vezes nós somos o quê? Enganados com isso. A Bíblia diz o seguinte, que os fariseus na época da Bíblia Sagrada, eles eram extremamente religiosos. Você conhece, você sabe da história. Extremamente religioso. Diz a palavra que os seus comportamentos, os seus comportamentos e práticas, eles eram estritamente religiosos nos seus comportamentos e nas suas práticas. Diz a palavra de Deus, olha aqui, irmãos, olha aqui, diz a palavra do Senhor, que eles jejuavam, que eles oravam, olha aqui, irmãos, que eles jejuavam, Diácono Antônio Lincoln, aqui, ó, eles jejuavam, eles oravam, eles tinham muitas cerimônias religiosas, no entanto, nunca se arrependeram. Então, qual é o quarto ponto da doutrina da salvação, soteriologia? Primeiro ponto que eu estou falando nesta manhã, arrependimento. Depois nós vamos entrar sobre fé no domingo que vem. É que arrependimento também não é adquirir religiosidade, porque os fariseus, mais do que eles, faziam tudo isso, irmão. Jejuava, orava. Desculpe aí, irmãos, não me receba mal, não. Só não tinha o relógio de 24 horas de oração. Tá, irmãos? Isso eles não tinham ainda. Mas eles jejuavam, eles oravam, eles praticavam a bondade, enfim. Mas eles não tinham arrependimento. E porque não tinha arrependimento, não tinha salvação. E porque não tinha salvação, não tinha Jesus como seu Senhor e como Jesus na vida deles. Eu quero crer que Deus está falando contigo nessa manhã. Eu venho aqui não apenas para realizar a live, porque a nossa live não é uma live, porque live tem um montão aí no mundo. A nossa live é a live em Cristo. É diferente. Live em Cristo é uma coisa, live do mundo é outra. Pode ver aí, no seu celular tá aí, ó. Tá bem? Eu acho que tá bem aqui no cantinho, no meu cantinho aqui, ó. Tá escrito lá, live em Cristo. E eu não venho aqui apenas porque eu preciso de vir, eu tenho que vir. Não, eu poderia fazer uma live em Cristo, em casa, né? Como aquela rádio que colocou aquele programa Cristo em Casa, agora está se cumprindo, né? Se cumpriu de tantos anos, né, que a rádio colocou Cristo em Casa. Só que tem muitas pessoas que eu tenho orado pelo seguinte: quando tudo isso acabar, duas coisas vão acontecer.
E guarda o que eu vou falar para você, saindo um pouco do entendimento dessa manhã aqui, do estudo. Primeira coisa é, muitos crentes vão se fortalecer mais na presença de Deus. Mas infelizmente, duas coisas vão acontecer. A primeira é que muitos de nós vamos entender que tudo isso está contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Mas infelizmente, a segunda coisa é que muitos crentes não estão entendendo o motivo do qual Deus está permitindo tudo isso e vão se afastar e se enfraquecer mais na presença do Senhor. Pode guardar isso que eu estou te falando nessa manhã. Então, queridos, voltando aqui para a soteriologia, arrependimento não é religiosidade, porque todos eles também praticavam isso, né? E diz a palavra o seguinte ainda aqui, ó: mas ao ver muito dos fariseus e saduceus vindo para onde ele estava batizando, ele lhe disse: raça de víbora. Olha o que Jesus falou para os religiosos, que dava a entender os religiosos que eles eram transformados. Quem olhava assim falava assim: meu Deus, que homem ungido. Hoje nós temos essa expressão, uma pessoa é mais usada no púlpito, as pessoas que pessoa ungida, que pessoa cheia de poder, que pessoa não sei o quê, mas nós precisamos entender se essa pessoa mudou de vida e se arrependeu. Olha o que diz a palavra: e os fariseus da Bíblia eram extremamente religiosos em seus comportamentos e práticas, irmãos. Seguia toda a sua religiosidade, jejum, oração. E diz a Bíblia aqui: mas ao ver muito dos fariseus, olha o que Jesus disse, e os saduceus também, vindo para onde ele estava batizando, ele lhes disse: raça de víboras, quem os alertou a fugirem da ira futura? Produzam frutos dignos do arrependimento. Ou seja, é essencial. Eu estou usando até essa palavra aqui por causa do Dória, por causa do governador do Rio, as coisas que estão abertas, que é essencial. Então eu vou aproveitar esse gancho. É essencial. Jejum é essencial, oração é. Nós fazemos aqui, fizemos como começamos aqui esse trabalho. Fizemos, estamos fazendo sempre, estamos clamando. Temos coragem, já falei sobre isso. Vamos chegar na fé no domingo que vem, irmãos. Não perca domingo. Segunda parte da aula de soteriologia, você vai ver como é que nós vamos usar aqui. O que Deus vai falar para você. Só que eles praticavam tudo aquilo, mas não havia neles o que? Arrependimento. Aí Jesus diz: raça de vil. Aí ele diz aqui, ó: produzam frutos dignos do arrependimento. A prática religiosa deles não era fruto digno de arrependimento. Era apenas tentar se mostrar para alguém que eles eram tais, que eles eram pessoas de uma liderança correta. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Então, querido, se você ainda não passou por esse momento de arrependimento, desculpe aqui, eu estou sorrindo aqui pela alegria de estar na casa do Senhor. Se tu ainda não passou por esse momento, sabe, quem sabe você conhece todas as práticas religiosas, mas você ainda não passou por esse primeiro momento da soteriologia para ser salvo. Você faça isso hoje. Mas pastor, já estou na igreja há tanto tempo, eu já toco, eu já canto, eu já prego, amém, práticas religiosas, mas você precisa se arrepender, porque senão vai soar também, né, em nossa vida a palavra de Jesus, que ele falou para eles lá: raça de víboras. O arrependimento traz frutos diferenciados. Irmãos, olha aqui, arrependimento traz frutos diferenciados: amor, bondade. Aí tu vai lá para Gálatas, quando fala do fruto do Espírito Santo: longanimidade, temperança, gozo, alegria. O arrependimento traz esses frutos, irmão. Então, hoje é amanhã de você se decidir e entender que eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Você precisa de entender isso. Eu vim aqui nessa manhã e me preparei, irmão. Tivemos uma luta ontem
A internet está para ser colocada desde semana passada. Ficamos na quinta de manhã até de noite. Quando veio, disse que não tinha condições. Chegamos aqui ontem, 9 horas da manhã. Eu, o Lico, depois o Antônio. Saíram daqui 10 horas da noite, quando chegou aqui, quase 8 horas, né? Para instalar. E aí nós estamos operando aqui, porque ainda não tivemos tempo nem de testá-la. E aí eu peço desculpa se porventura está acontecendo qualquer coisa aí, vai melhorar. Mas já foi instalada, graças a Deus. Então você acha que nós estamos fazendo isso tudo para quê? Para aparecer? Não, irmãos. Nós não estamos fazendo isso para aparecer. Nós não estamos fazendo aqui para a denominação ser conhecida, porque primeiro que ela só tem uma igreja, então ela não precisa ser conhecida. Porque quem tem que ser conhecida não é a denominação, é o Jesus que nos leva ao arrependimento. É Ele que tem que ser conhecido. Jesus nunca falou de denominação na Bíblia, nunca falou de igreja. Pare de tentar fazer a sua denominação ser conhecida. Faça Jesus ser conhecido na vida das pessoas. Aleluias. Senão chega lá no final, a gente trabalhou em vão. Irmãos, frutos dignos de arrependimento. Amém, queridos? Então, o que o arrependimento não é? Não é adquirir religiosidade, conhecer as práticas religiosas. Vou correr um pouco aqui. O outro ponto é, o que o arrependimento não é? Não é um mero conhecimento da verdade. Meu irmão, se isso aí fosse arrependimento, vou dizer uma coisa para você, hein? O que tinha de pessoa arrependida... Porque o que tem de homens e mulheres que tem grande conhecimento da palavra, eu me coloco debaixo do pé deles, com toda a humildade e sinceridade. Eu me coloco o último de tanto conhecimento da verdade que muitos têm, mas arrependimento não é um mero conhecimento da verdade. A posse de um conhecimento intelectual da verdade não garante necessariamente que a verdade tenha se tornado uma realidade viva em nossas vidas. Não, cremos com as nossas cabeças e cremos com os nossos corações são duas coisas diferentes. Quer ver? Romanos capítulo 10, vamos para a Bíblia Sagrada. Eu preciso de correr. Romanos capítulo 10, versículo 10. Eu estou aqui na palavra, né, irmão? Você está achando mais rápido que eu aqui na tua casa? Porque você está com o celular. Aí tu é mais rápido, mas eu estou com a palavra, com a Bíblia aqui, ó. Direita aqui, aí eu não sei manusear direito, porque eu sou canhoto, né? Eu não sou esquerdista, mas sou canhoto. Então, Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então o arrependimento vem pela confissão, irmão, e não pela justiça que nós praticamos. A justiça pelo conhecimento. Então, arrependimento também não é um mero conhecimento da verdade. Não é, queridos. E é outro ponto aqui importantíssimo. Vai ficar faltando aqui mais uns 3 pontos para nós finalizarmos essa parte 1 sobre soteriologia. O primeiro tópico, arrependimento. É que arrependimento também não é... bom, agora nós vamos entrar o que é o verdadeiro arrependimento. Eu disse que o arrependimento, ele não é um mero sentimento de culpa, tu pode anotar aí, que o arrependimento, ele não é uma mera tristeza pelo seu pecado, que o arrependimento não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas, praticamos a justiça. Isaías diz que todos nós somos imundos. Que o arrependimento também não é adquirir religiosidade, e tampouco o arrependimento não é um mero conhecimento da verdade. Eu pedi só um segundinho que eu vou beber uma água aqui, irmão. Eu já estou suando aqui, irmãos. Estou suando aqui demais. Bebi uma aguinha aqui para preparar a garganta, irmãos. Só o daqui.
só para preparar a garganta, porque eu tenho feito a live em Cristo, né? Quinta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, e eu me entrego por aquilo que eu faço, irmãos. Poderia chegar aqui, ficar meia hora aqui, 10 minutinhos, me apresentar, porque é que muitas pessoas estão fazendo, se apresentar e pronto. Não, nós fazemos um trabalho, mesmo a igreja sendo pequena, numericamente falando, financeiramente então, meu irmão, quase nada. Mas nós viemos aqui para tentar fazer o melhor para você. Tanto que nós temos preocupação quando alguma coisa acontece de errado aí na tua casa. A gente fica triste. Triste por quê? Porque nós queremos o melhor para você. Então, nós não estamos aqui apenas porque temos que estar. Nós estamos aqui para cumprir primeiro o nosso chamado ministerial, porque eu gosto também de fazer isso. Se eu ficasse na minha casa sem fazer isso que eu estou fazendo, aí eu ia morrer, aí o vírus ia me alcançar, entendeu? Mas eu gosto, primeiro eu amo o que eu faço, que é ministrar e ensinar a palavra de Deus. Então vamos para cá agora. O que é o verdadeiro arrependimento? Primeiro, está pesaroso para com Deus pelo seu pecado. Então, o que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento é uma tristeza, não somente para consigo próprio, ou para com uma outra pessoa, mas, em primeiro lugar, é uma verdadeira tristeza para com Deus. Então, esse é o verdadeiro arrependimento, porque quando eu tenho uma tristeza apenas, a tristeza eu tenho por causa de quê? Daquilo que pode acontecer na minha vida, né? Da minha penalidade. Mas eu preciso ter uma tristeza para comigo, mas principalmente uma tristeza para com meu Deus. Diz a palavra do Senhor o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com o teu infalível amor, de acordo com tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava as minhas iniquidades, purifica-me no meu pecado, pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, sempre pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Aqui, quem escreveu isso foi Davi, no Salmo 51, do versículo 1 ao 4. Então ele não teve uma tristeza apenas humana, mas aqui ele se entristece na amargura da tua alma pelo pecado que ele cometeu contra Deus. Isso é arrependimento. Isso leva-nos à presença de Deus. Isso leva-nos à salvação da nossa vida, irmãos. Então quero que você entenda isso. Não é apenas uma mera tristeza entre eu mesmo, entre aquilo que eu cometi, mas eu preciso falar como Davi falou. E Davi, ele se expressa: tem misericórdia de mim, ó Deus, eu pequei contra ti. Então isso chama arrependimento. Então, primeiro ponto, o que é arrependimento? É estar com o coração voltado para Cristo, Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia fala: aquele que está contrito de coração, Deus não despreza, porque o contrito de coração demonstra arrependimento. A segunda coisa do que é o verdadeiro arrependimento é ser realista com relação ao seu pecado. Diz a palavra do Senhor no Salmo 32, versículo 5, na minha tradução, que é diferente da sua, da qual eu vou ler agora: então reconheci o meu pecado diante de ti, e não encobri a minha iniquidade. Disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, querido, ser realista com relação ao seu pecado. Falar: Senhor, eu pequei contra ti. Olha o que Davi falou: eu pequei contra ti. Eu estou sendo realista, sabe? E quando você faz isso, você demonstra um arrependimento.
E quando nós fazemos isso através dessa forma de arrependimento, Deus opera na nossa vida e muda a nossa tristeza em alegria. Sabe, irmão, sabe por que a tua tristeza não é mudada em alegria quando você peca? Porque você não leva a Deus, porque você não é realista com relação ao seu pecado com Deus. Porque quando eu sou realista, é uma vontade de mudar, de dizer: Senhor, eu sou miserável, eu sou um pecador, eu sou um lixo, mas eu estou aqui, eu sou realista, eu realizei isso, eu errei nisso, eu pequei nisso, mas apaga de mim as minhas transgressões, tem misericórdia de mim. Isso é arrependimento, irmãos. Então hoje você vai sair não, que você não pode sair, fica em casa. Mas você vai crescer. Vou até usar uma redundância. Você vai sair daqueles princípios que você aprendeu, pensando que você já tinha se arrependido, e hoje você vai entrar num verdadeiro arrependimento de Deus na tua vida. E a outra coisa aqui, querido, que eu preciso fazer depois disso tudo aqui, terceiro ponto: o que é o verdadeiro arrependimento? Abandonar o seu pecado. Isso é o verdadeiro arrependimento. Sabe, diz a palavra do Senhor em Provérbios 28:13: o que encobre os seus pecados não prospera, mas todo aquele que os confessa e os renuncia encontra a misericórdia. Aleluia. Provérbios 28:13. Eu preciso abandonar os meus pecados. Se você for ver a história de Davi, todo mundo já conhece o erro gravíssimo que ele cometeu. Quando ele escreve o Salmo 51, o Salmo já fala: Salmo de arrependimento. Mas se você for ver depois, queridos, a história de Davi, depois dos seus erros, e depois do seu, melhor dizendo, do seu arrependimento pelos seus erros, você não vê mais ele cometendo esses pecados, esses mesmos erros. Tu não vai ver. Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento leva-nos a abandonar o pecado. Provérbios 28:13: os que encobrem os seus pecados não prosperará, mas todo aquele que os confessa e o que? E os renuncia encontra misericórdia. E a outra parte aqui, irmãos, é o que é o verdadeiro arrependimento. Vai anotando: odiar o pecado. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1, versículo 9: amaste a retidão e odiaste a iniquidade, portanto Deus te ungiu, e vocês se odiarão por todo o mal que vocês fizeram. Olha aqui, irmãos, eu preciso odiar o pecado, aquele pecado que fazia parte da minha vida, que controlava a minha vida, que escravizava a minha vida. Quando eu me arrependo, porque o verdadeiro arrependimento leva-me a odiar o pecado. E a Bíblia diz aqui, ó, amaste a retidão. Quando eu me arrependo, eu passo a amar a retidão e odiar a iniquidade, porque Deus agora te ungiu. Quando nós se arrependemos, diz a Bíblia aqui, que o dom do Espírito Santo vem sobre a nossa vida. Nós lemos no início desta aula, e diz o versículo aqui: e vocês se odiarão por todo o mal que vocês fizeram. Ezequiel capítulo 20, versículo 43 e o versículo 44. Mais dois tópicos aqui no máximo, para a gente fechar a aula. O que é o verdadeiro arrependimento? Quando possível, restituir aos outros o que você lhes deve. Eu disse quando possível. Levítico capítulo 6, versículo 1, Levítico 19, versículo 8. Levítico 19, versículo 8 diz: mas, desculpe, irmão, Lucas 19, versículo 8. Tem uma gota de suor bem no meu óculos, me prejudicando aqui, irmãos. É Lucas capítulo 19, versículo 8, que diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor,
eis que dou metade das minhas posses. E se defraudei qualquer pessoa em qualquer coisa, farei uma restituição quadruplicada. Aleluia, aleluia. Então, sempre que puder, irmão, porque Zaqueu, nesse caso, ele podia, porque ele era rico, mas ele adquiriu a riqueza de uma forma indevida e incorreta. Então, arrependimento também leva-nos, quando possível, restituir aos outros o que nós passamos devê-lo, quando nós agimos de uma forma errada aqui nessa terra, antes do nosso arrependimento. Isso é verdadeiro arrependimento. E o que o arrependimento envolve na nossa vida, para a gente fechar? Porque se eu falasse isso tudo aqui, e se o arrependimento também não envolvesse a nossa vida em nada, não teria sentido nenhum essa ministração dessa aula. Primeiro ponto, o que o arrependimento envolve? Primeiro, o abandono do pecado. O arrependimento tem que levá-los a abandonar o pecado. Zacarias capítulo 1, versículo 4 diz: não seja como os seus pais, os primeiros profetas, suplicaram-lhes em vão para abandonarem todos os seus maus caminhos. Venham, voltem a mim, disse o Senhor Deus. Mas não, eles não queriam ouvir, não prestaram atenção absolutamente. Irmão, Zacarias 1,4, olha aqui, irmão, presta atenção. Vou usar aqui agora o versículo, preste atenção. Vou lembrar da pastora Sandra, preste atenção. E lembrá-los que Deus está permitindo tudo isso aí, para que nós também possamos nos lembrarmos de alguma coisa. Porque Zacarias fala aqui a respeito dos pais antigos que não quiseram ouvi-los, né? E aí ele fala aqui, eles não prestaram atenção absolutamente, e aconteceu o que aconteceu com eles. Então, esse tempo que Deus está permitindo, está para você prestar atenção e entender o que Deus quer para a tua vida. É tempo de abandonar o seu pecado. Isso chama arrependimento. Aleluia. Abandono do pecado. Eu preciso entender isso. 1 João 2,15 diz: porém, presta atenção, abandono do pecado e abandono do mundo. Porque tem pessoa que abandona o pecado, mas não abandona o mundo. E diz 1 João 2,15: porém, parem de amar este mundo maligno e tudo o que ele lhes oferece. Pois, quando vocês amam estas coisas, vocês demonstram que não amam a Deus de fato. Tem pessoa que está na igreja, mas ele também ama as coisas do mundo. Tem coisas que o crente não consegue deixar de ir, porque ele ama aquela coisa. Irmão, se nós somos de Cristo, nos arrependemos, as coisas mundanas não podem mais fazer parte da nossa vida. Eu vivi isso e vivo até hoje, irmãos. Quando eu me converti, me arrependi dos meus pecados, e reconheci Ele justamente como meu Senhor e Jesus, Senhor dono, Jesus Salvador, que a Bíblia fala aqui, eu larguei tudo. Meu irmão que estiver nos assistindo também largou tudo. Uma geração que largava tudo, que abandonava não o pecado, mas abandonava o mundo também. Diz a Bíblia: aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, hoje, amanhã, de você se arrepender, eu sei que esse ensinamento está entrando no seu coração. Eu sei que você está falando: eu já aprendi tanto, já sou crente tanto tempo, eu ministro, eu prego, eu toco, eu danço, eu faço isso, eu faço aquilo, pastores também, líderes também, eu me enquadro em vocês também. O que vai fazer a diferença são os frutos dignos de arrependimento. E aí, fechando aqui a palavra, irmãos, fechando a palavra, dentro ainda do arrependimento, o que o arrependimento nos envolve: abandono do pecado, abandono do mundo
e abandono de si próprio. E aí eu quero me prender contigo um pouco, porque às vezes a gente abandona o pecado, abandona o mundo, mas eu mesmo não me abandono. Eu preciso também me abandonar. Diz a palavra do Senhor aqui, querido, em 2 Coríntios 5,15: e Ele morreu por todos, para que todos os que vivem, tendo recebido a vida eterna dele, pudessem não mais viver para si próprio, para agradarem a si próprios, mas para passarem as suas vidas agradando a Deus, o qual morreu e ressuscitou por nós. Aleluia. Irmãos, a gente abandona pecado, muitas vezes abandona o mundo, mas a gente não abandona a si próprio. Ainda temos os nossos desejos, só queremos saber de nós, bel prazer, a ganância. Aquele que se arrependeu, ele também tem que abandonar você mesmo, seu ego, a sua soberba, aquela sabedoria humana. Isso também faz parte do arrependimento. E o outro ponto aqui: abandone o diabo. Mas pastor, que é isso? Se eu sou evangélico, como é que eu não abandonei o diabo? Abandone o diabo. Em Atos 26:18 diz: para abrir os seus olhos à sua verdadeira condição, para que eles possam se arrepender e viver na luz de Deus, ao invés de viver nas trevas de Satanás. Tem muito crente ainda vivendo nas trevas de Satanás. Querido, arrependimento tem que envolver também o abandono do diabo, porque agora nós vivemos na luz de Deus e não nas trevas do diabo. Isso também é arrependimento. E finalizo essa primeira aula de soteriologia falando sobre, primeiro ponto, arrependimento. O que o arrependimento envolve em nós? Anote aí: abandono do pecado, abandono do mundo, abandono de si próprio e abandono do diabo, e conversão a Deus. Porque aí, meu irmão, não seria completo, não concluiria esse ensinamento nesta manhã, se eu não finalizasse dizendo que arrependimento nos envolve também a conversão a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor, para finalizar, em Zacarias 1:3: portanto, diga ao povo, isto é o que o Senhor Todo-Poderoso diz: voltem para mim, declara o Senhor Todo-Poderoso, e eu retornarei para vocês, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Aleluia, aleluia. E a partir daí então, tudo isso me leva à conversão, a viver um estilo de vida de retidão. Romanos 6,13: não apresentem os membros de seus corpos. Homens e mulheres estão me vendo agora, jovens estão me vendo agora e ouvindo essa palavra. Não apresente os membros de seus corpos ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ao invés, ofereçam-se a Deus como aquele que foram ressuscitados, e ofereçam os membros de seus corpos a Ele como instrumento de retidão a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu botei aqui, eu vou ler aqui o meu compromisso, e eu gostaria que você colocasse também isso aí como seu compromisso, finalizando essa primeira aula de soteriologia, falando sobre arrependimento. Decido hoje, diga aí na tua casa, com a tua família, você que está me vendo agora, levanta a tua mão direita aí e fala assim: eu decido hoje a arrepender-me e continuarei abandonando o pecado à medida em que Deus me revelar as coisas que são erradas na minha vida. Que Deus abençoe a primeira parte desse ensinamento sobre soteriologia. Vai ter um momento de louvor, volto já para orar e implementar a bênção apostólica.
Aleluia. Vai adorando a Deus aí, irmão. Glorifica o nome do Senhor enquanto a gente prepara aqui o microfone. Aleluia. Adore a Deus na sua casa aí agora, querido. Conheça o louvor. Aleluia, Pai. Precisamos te conhecer cada dia mais. Precisamos conhecer a sua face cada dia mais, cada vez mais. Ir no mais fundo, no mais profundo em te conhecer, em saber das suas escrituras. Não apenas, Pai, em ouvir falar. Não te conhecer apenas de ouvir falar, mas contigo andar todos os dias. Porque eu creio que quando isso acontece, a mudança ela é plena, ela é completa. Quando te conhecemos, a palavra falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Preciso conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Preciso conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua,
amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Mandar um abraço aí para Sônia Lucira. Sônia Lucira, muitos anos se passaram. Fomos ali da Igreja Batista. Um abração aí também para o David. Saudade, David. Deus te abençoe. Marcos Valentim. Pastor Marcos Valentim. Obrigado aí, tá? A Grauça Assis também. Muito obrigado aí. Nildo Cardoso, Irinete, Mauro. Agora a Rose Moreira está nos assistindo. Quero parabenizá-la, porque eu estou vendo aqui que você praticamente botou todos os tópicos do ensinamento que foi ministrado aqui. Então, muito obrigado aí, tá bom? Mas eu não posso deixar de falar sobre... Um abraço também para o Isaías Vidros. Mas eu quero mandar um abraço para a Janda Barroso. Janda Barroso é minha prima ali de Comendador Soares, por ali. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês e aqueles que porventura nós não falamos o nome aqui. Deus possa abençoar. Deixa eu só falar uma coisinha, mais uma vez, desculpe. Essa internet foi instalada ontem, mano. Saíram daqui 10 da noite, mais de 10 horas da noite, e fizemos praticamente essa live em Cristo, ainda com uma deficiência, porque não chegou a testar. Tá? Então vamos melhorar. Perdoa aí alguns momentos, travou, mas estamos aqui para melhorar. O importante é que o ensinamento chegou na sua casa. Retornaremos hoje. Convido você que está nos assistindo agora às 19 horas com o nosso culto de celebração. Deus abençoe Diácono Fábio e a diaconisa Daiane, diretamente lá da Bahia, e essas lindas crianças. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo, pela família Geração Profética, por aqueles que são nossos amigos, Senhor, onde essa live em Cristo chegou hoje, nesta manhã, através desse ensinamento, que ela possa ter sido de proveito aos nossos corações. Obrigado, leva-nos para os nossos lares, traga-nos novamente para ministrar a Tua palavra às 19 horas, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre o teu lar, repouse sobre a tua casa, repouse sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja reunida no seu lar diga glórias a Deus, diga aleluia, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, 19 horas retornaremos, um excelente almoço em nome do Senhor Jesus.